Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de julho de 2020. São 21 horas e 48 minutos. Lição número 5 do dia 2 de agosto de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Quando a igreja é edificada, que é edificada em Cristo, e Cristo é Deus, o Senhor é Deus, a igreja ela é imbatível no que ela foi chamada a fazer, que é evangelizar todas as nações e por pregar o evangelho a toda criatura. E claro, os sinais seguirão aqueles que creem, e certamente o Senhor continuará fazendo maravilha no meio de nós. Por quê? Porque a igreja está sustentada pelo poder de Deus. Introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Deus suscita profetas, Ageu e Zacarias. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Bom, aquele que envia é maior do que o enviado. E muitas das vezes vemos pessoas fracassarem em situações, em desafios, em muitas das vezes em projetos. E por que fracassam na questão espiritual? Foi porque não foi um chamado de Deus. Foi um chamado de homem. Foi o homem que otorgou, foi o homem que deu autoridade a alguém fazer alguma coisa. E no parâmetro espiritual, somente quando Deus envia, ou quando Cristo envia, quando o Senhor envia, é que as coisas andam nos seus devidos lugares. E aqui não é porque foi um profeta ou dois profetas que receberam a mensagem de Deus. Foram dois homens, duas pessoas, como eu e você, ou mesmo uma mulher, independente das circunstâncias. Quando Deus envia, Ele garante. Então nós precisamos entender que o chamado aqui para a reconstrução do templo fluiu porque foi um chamado de Deus, foi uma ordem de Deus. Então certamente Deus vai fazer valer a sua promessa. Então, uma vez que Deus prometeu, Ele certamente fará. O resultado da mensagem dos profetas. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. É importante que na construção ou numa reconstrução de um templo, como é o caso aqui, todos estejam envolvidos. Não é porque alguém é o pastor, é o líder, que tem que ficar de braços cruzados. O trabalho é para todos. Vemos que aqui os profetas de Deus, ficaram com eles ajudando os líderes. Porque há uma importância de todos estarem com o mesmo vínculo, com o mesmo afinco de fazer algo. Certa vez eu fui visitar uma igreja co-irmã nossa, não do mesmo campo, mas uma igreja co-irmã, e eu fiquei muito surpreso e alegre quando eu cheguei na igreja, numa época de festividade, me parece de circo de oração, não lembro bem. E ao chegarmos, eu não cheguei sozinho, eu estava com um grupo, eu fiquei muito feliz de ver a igreja em construção, em reconstrução, fazendo reformas e tudo mais. E justamente o pastor presidente e o vice-presidente estavam com a mão na massa. Eu achei aquilo tão bonito. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas acham que porque são pastores ou são líderes, eles não têm que colocar a mão na massa, eles têm que cruzar os braços e ficar dando ordem. Bom, o trabalho é para todos nós, independente de qual
função eclesiástica nós ocupamos no templo, sim, o serviço é para todos nós. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro, propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao Senhor. Eu estou observando aqui que acabou-se esta casa em Esdras 6,15. Me parece que em Neemias 6,15 também vai dizer algo parecido. Foi a conclusão dos muros de Jerusalém. Também é curioso aí, é a mesma referência, um Esdras e outro Neemias 6,15. Vemos que o impulso espiritual continuou após o profeta continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Muitas das vezes, quando começamos o templo, no decorrer do tempo, o templo parece que perde a essência espiritual. Muitas pessoas, infelizmente, quando fazem grandes templos, eu não sou contra fazer grandes templos, eu sou a favor de fazer grandes templos, entretanto, há de se ver o seguinte: não adianta nós fazermos um grande templo, um templo luxuoso até, e nossos irmãos estão padecendo necessidade. Aí também não é justo, não é certo, não é coerente. Até porque, como todos nós somos templos do Espírito Santo, como alguém vai ser o templo do Espírito de uma forma feliz se está passando uma necessidade, um momento de aperto? Então, sim, eu sou a favor que façam grandes templos, mas que sejam tudo bem dividido. Como já falei, não interessa ter um grande templo e pessoas passando necessidade. E vemos que muitos dos templos, principalmente esses templos grandiosos, não estou dizendo todos também, não vou aqui generalizar, mas muitos acabam perdendo a essência do Espírito Santo, acabam perdendo a essência espiritual do templo. Por quê? Porque os homens, nós, raça humana, acabamos dando mais ênfase ao templo do que ao que está dentro do templo. Ou seja, a presença, nós estamos nos importando mais com a aparência do templo. Então vemos que há uma necessidade que, apesar da construção ser realmente importante, mas mais importante do que isso é ver Deus agir dentro do templo. Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, me parece, que a glória do Senhor, depois que acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. E é isso que nós precisamos, de ter um templo cheio do Espírito Santo. Síntese do tópico 1. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então vemos que o Espírito, o Senhor, através do Espírito Santo, acaba despertando em alguém para uma grande obra. Então vemos aqui que Ageu e Zacarias foram despertados para renovar a esperança do povo e assim refazer o templo. O ministério profético, uma prova de manifestação de Deus, ou melhor, da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. Moisés, que foi o grande líder, o grande legislador de Israel, que Deus levantou para tirar o povo do Egito. E o outro foi Elias, que Deus usou grandemente, inclusive, contra os 450 profetas de Baal. Foi através também de Elias que ficou 3 anos e 6 meses,
sem dar chuva na terra. Então, somente 2 exemplos de manifestações sobrenaturais de Deus no Antigo Testamento. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Os dons ainda continuam em nossos dias e acontecerá até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Espírito Santo sairá da terra. Aí sim, quando a igreja estiver com o Senhor, aí sim cessará os dons aqui na terra. Enquanto isso, sim, os dons continuam e nós podemos e devemos continuar buscando pelos dons espirituais. Vemos aqui que o apóstolo Paulo exortou ao evangelista Timóteo, o jovem pastor Timóteo, vamos assim dizer, para que não despreze o dom que há em ti, mas que venha procurar despertar. O que isso quer dizer para nós? Que quando nós temos algum dom, nós precisamos trabalhar este dom, tanto dom de uma forma mais profissional ou tanto espiritual. Em outras palavras, não adianta você ter um dom para fazer algo e não fazer. Você precisa despertar o dom que há em você. E às vezes você não sabe o dom que você tem. Por quê? Justamente porque você está parado. Mas quando você começa a fazer a obra, começa a se envolver, você vai ver que você vai acabar despertando o dom que há em ti. Então, sim, o Senhor fará com que você seja despertado, mas, entretanto, somos nós, na verdade, o Senhor nos toca o coração, mas depende de nós a questão do despertar o dom. Somos nós que, até pelo livre-arbítrio, somos nós que podemos ou não despertar o dom. Síntese do tópico 2. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Então vemos que Deus, ele atuou tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou Primeiro Testamento e Segundo Testamento, como você achar melhor. Na verdade, o mais correto é até dizer Primeiro Testamento e Segundo Testamento, né? O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Bom, o profeta no Antigo Testamento, ele era um tipo de mediador entre Deus e os homens, e também um mediador entre os homens e Deus. E por esta razão, muitas pessoas, o povo chegava ao profeta para pedir a fazer alguma consulta a Deus. Quando eles tinham que fazer algo, não sabiam o que fazer, iam até o profeta consultava a Deus e depois Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. E também o povo também chamava essa questão de profeta até para questões não só espirituais, mas também materiais. Então, o profeta, ele tinha essa função, esse papel de instruir o povo, tanto material quanto espiritual, acerca da vontade de Deus, o que Deus queria para aquele momento, para aquela situação. O povo consultava aos profetas. O profeta na dispensação do Novo Testamento.
Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Bom, aqui há de se fazer uma grande diferença. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os dons, principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja. Entretanto, muitas pessoas acham e pensam que ainda existem profetas hoje. Não existem mais profetas. Mateus 11:13 vai falar que a lei e os profetas foram até João. Então não existe mais profeta. O que existe hoje são pessoas que Deus usa em profecia. E qual é a principal diferença? Bom, a principal diferença é que hoje Deus não vai usar um profeta, como eu disse, não existe mais profeta. Deus não vai usar um profeta hoje para dar uma revelação nova, um novo evangelho. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso era o tempo de, digamos, Ezequiel, Isaías, Jeremias, os profetas. Então Deus daria naquela época, no Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, uma instrução, uma profecia. Hoje não se existe mais essa profecia, vamos dizer que numa nova Bíblia, no Novo Testamento não existe. Então, por essa razão, não existe mais profetas. O que usa hoje é profecia, Deus usa em profecia. O que é isso? É quando numa determinada situação, num determinado tempo, numa determinada igreja, né, ou templo, Deus usa alguém para falar acerca de uma situação específica que vai acontecer por esses dias ou futuramente, mas que é concernente à nossa vida, o nosso cotidiano. Então vemos que existe uma diferença entre profecia e profeta. E também não é porque alguém hoje é usado em profecia que deve ser consultado acerca de situações. Por exemplo, você conhece alguém que Deus usa em profecia e você vai lá perguntar para essa pessoa se é de Deus que você está namorando com uma pessoa e se é de Deus o negócio, e ele vai falar para você se é de Deus ou não. Não, isso aí não existe. Não existe essa consulta àquela pessoa que Deus usa em profecia. Isso não existe. Até porque, digamos nesse ponto, nós temos o livre-arbítrio. O que isso implica? Implica que quem decide é você quem decide. Então é claro, você pode tomar conselho de uma pessoa que Deus usa em profecia se for uma pessoa espiritual, se for uma pessoa de sua confiança. Mas não perguntar para ela diretamente uma situação e ela vai te dar uma resposta e você tem que viver aquela resposta, porque eu falei com alguém que Deus usa em profecia e essa pessoa disse para eu fazer isso, então eu vou fazer isso. Não, de maneira nenhuma. Isso aí não. Então nós precisamos fazer a diferença entre profeta e profecia e saber diferenciar essas situações. Síntese do tópico 3. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então vemos que os profetas têm essa função de orientar. Aliás, tinham, né? Que agora não existe mais profetas. Eles tinham essa ideia de orientar o povo de Deus, qual caminho seguir, qual direção ir, o que fazer naquele momento, naquela situação. Então vemos que na reconstrução do templo, Deus usou profundamente e a sua promessa foi cumprida. Então vemos que no caso ali de Ageu e Zacarias, né, os dois profetas, vemos da importância do profeta no Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E os dons de profecias hoje, volto a dizer, os dons espirituais não cessaram, eles continuam ativos, eles continuam no meio da igreja. E a importância do templo, muitas das vezes, por situações, há pessoas que não conseguem ter uma vida particular com Deus em casa, porque por causa de tantas coisas, tantas situações que o impede de ter um momento a sós com o Senhor. E qual é o momento e qual é o lugar? O lugar é o templo. O templo é importante. É claro que nós podemos
nos reunir em qualquer lugar. A igreja do Senhor não é o templo, a igreja do Senhor é o povo escolhido, é o povo salvo do Senhor. Então essa igreja pode se reunir em qualquer lugar, mas há sim uma importância do templo, para que nós venhamos nos reunir no templo, adorar a Deus dentro do templo. Mais uma vez, voltando a dizer, nós podemos adorar em qualquer lugar, mas eu digo aqui numa questão, todos nós podemos ter aquele partir do pão, a comunhão no templo, rever os irmãos, os amigos, né, até louvar a Deus em primeiro lugar, engrandecer ao Senhor, ouvir a palavra de Deus num lugar apropriado. Por exemplo, uma analogia aqui meio avulsa. Por exemplo, quando alguém quer ver um filme, vai ao cinema. Por quê? Porque o lugar de ver filme é no cinema. Pode-se ver um filme em casa? Sim, pode-se ver em casa. Mas há uma diferença gritante entre assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa. No cinema é muito melhor. Por que é muito melhor? Porque você tem mais pessoas para ir. Você tem uma tela muito maior, você tem um som muito melhor do que na sua casa. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Nós podemos fazer as coisas em casa, mas estar no templo, reunido com o povo de Deus, é muito melhor. Até porque, muitas das vezes, nós estamos em casa sozinhos, ou com uma ou com outra pessoa. Não é a mesma coisa de estar num templo, muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas no nosso meio, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então precisamos sim de ter um templo, construir o templo, reconstruir o templo, reformar o templo, deixar o templo sempre vistoso, até mesmo para aquelas pessoas que não têm a Cristo ainda como Salvador. Quando ele passa e vê uma construção de uma igreja que está dentro de todos os limites da lei, que está todo enquadrado, todo no bom exemplo, eles acabam olhando para a igreja de uma forma diferente. Por quê? Porque vê ali um bom exemplo. A questão do templo é crucial para que nós venhamos também assim poder receber essas pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm do mundão, né? E nós termos boas acomodações, porque isso também é importante para a pessoa que chega, causa nele uma boa impressão, e isso é sempre bom. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue indo e construindo o templo, que você continue indo ao templo adorar e bendizer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Tchau!